Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KCRE, o que nem acreditas, mais um mês acompanhando esse fundo. E um ponto importante, foi aprovado a desdobramento que a gente tinha comentado no mês passado. Antes de entrar no relatório, fala um pouquinho aqui sobre o desdobramento, né, que teve a Assembleia. Foi aprovado, teve pouca adesão, né, 5,35 a favor, 1,18 contra, 0,2 de abstenção, mas como não é uma matéria que precisa de quórum qualificado, então foi aprovada o desdobramento, e aí depois saiu um fato relevante aqui, que é o ponto mais importante para você que é cotista não ser pego de surpresa, tá? A data base para determinação do valor das cotas vai ser dia 12, então, as cotas começam a ser. Então, terminou dia 12, é a hora que vai fazer o desdobramento. E no dia 13, as cotas passam a ser já negociadas, desdobradas. E no dia 17, as cotas vão ser creditadas na sua conta. Então, tem esse período aí. Então, pessoal, se vocês no dia 13 verem a cota do KCRE hoje, ela está sendo negociada, deixa eu pegar aqui, KCRE 11, está sendo negociada a 96,56, você observar ela sendo negociada a 9,60. Então não se assuste, você está sendo informado aqui que isso vai acontecer agora, essa semana, beleza? Então esse é o ponto importante, e se eu não me engano é segunda-feira, dia 17, que as cotas vão ser creditadas. Então a partir agora da quarta-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira as cotas são negociadas, não sei quando esse vídeo está saindo, então é a partir da quinta-feira, mas é antes, tá? A quinta-feira as cotas passarão a ser negociadas de desdobrada, então você já vai ver elas sendo negociadas a 9,60. Beleza? Então não se assuste, e lembrando, desdobramento não muda o valor patrimonial do fundo, apenas você multiplica por 10 a base de cotas e divide por 10 o preço. É uma pizza que antes era inteira e agora mesmo tamanho de pizza está sendo dividida em 10 pedaços. É a mesma coisa, a pizza continua sendo o mesmo tamanho, tá? Então só para vocês não se assustarem, não serem pegos de surpresa, tá? Então vamos falar agora sobre o fundo em si. Eu tinha comentado no mês passado que ele tinha, parece que o mercado tinha entendido o fundo, porém já voltou a desentender. A cota de mercado hoje está 97, 96 reais, a cota patrimonial 98, inclusive a cota patrimonial dele acho que, eu não sei se está desatualizada nesses sites aí, mas é 98,68, então voltou a ficar com deságio. Então o fundo hoje ele é 98% IPCA, 8,82, com uma duration de 14,1. Por que a duration é tão alta, Eric? Exatamente por causa do perfil dos devedores. A gente está falando de home equity. A gente está falando de pessoas que pegam um empréstimo na Creditas e dão um imóvel como garantia. Então esses empréstimos são longos. Então o prazo de recebimento desse dinheiro é longo, tá? Então por isso que o prazo médio é de 14,1 anos. E a parte CDI, que é 10% do patrimônio, CDI mais 4,63. E aí você pode falar, Eric, mas você está dando mais de 100, é por causa das compromissadas que os fundos aqui, né, sempre negociam um pouquinho a mais do patrimônio. Então aqui eles falam que ele está com deságio nesse momento de 0,10 e está mais hoje, está um pouquinho mais. E aí eles falam da questão da inflação, né, quanto que seria investindo nesse valor que está hoje. Taxa de administração 1,20, então a gente já sabe, dividendo pago 1,10. Parte de compromissadas, né, 8,5% do patrimônio, como a gente já falou. Hoje, o fundo, nesse último relatório, é uma taxa de adiantamento do recebimento do principal de 1,6%, de 1,6 vezes, né, de 160%. O mês passado acho que era 165, se eu não me engano, 1,65, que é pessoas que adiantam o pagamento, né, que pagam mais rápido do que as prestações. Eles falam aqui que foi adquirida uma nova operação no valor de 35 milhões. A gente já falou sobre ela, foi no mês passado isso, que contribuiu para a redução da inadimplência de agora, porque ela entrou mês passado. Eu até comentei qual foi, né? Agora eu não lembro de cabeça, mas esse mês não teve nenhuma aquisição nova. Mas foi o mês passado que ela entrou e ela diminuiu a inadimplência para 4,6, porque você mantém a inadimplência, só que você aumentou o valor do montante. Então você diminui por causa do aumento e não em si de pessoas que pagaram, né? Dos devedores que voltaram a pagar. Mas ainda
é uma inadimplência tranquila, e aqui eu sempre gosto de falar, talvez seja esse o ponto que a grande maioria das pessoas não entendem desse fundo. Ele não é um fundo de CRI comum como qualquer outro que inadimplência é horrível. Nesse caso a gente está falando, se a gente pegar aqui embaixo, de mais de 1.400 devedores. Cadê? 1.443 devedores. Então, é impossível que dentro de 1.443 devedores você não tenha inadimplência. A gente está falando de empréstimos para pessoas físicas. Acreditas, ela tem esse sistema de empréstimo para você dar o seu imóvel como garantia e pega um valor alto, né? Acho que é 200 mil reais, ou depois a gente vê o ticket médio do empréstimo. Mas, obviamente, que vai ter inadimplência. Então esse é um ponto, mas eles colocam aqui que primeiro, a inadimplência é baixa, e segundo, ela não afeta o Creditas, né, o KCRE, porque na estrutura dele das séries mezanino e sênior, a júnior fica com a Creditas, não fica com o KCRE. Então quem assimila a inadimplência é o CRI Júnior, então em princípio não atinge o valor do fundo, a não ser que passe de 18%. Aí sim começa a afetar, mas vejam que está bem longe disso, né? Que mais aqui? Deixa eu pegar. Aqui é o que a gente já falou, né? Sobre a questão da carteira, né? Praticamente é toda inflação. Aqui a gente viu, quando eu falei para vocês, foi o mês passado, né? Que ele deu aquela fechada na boca, mas voltou a abrir, mas ainda está muito próximo, bem longe do que estava antes, né? Aqui em cima a parte de cota de mercado, aqui a cota patrimonial, desculpa, ao contrário, cota de mercado aqui, não, tá certo, cota patrimonial, ele sempre negociando com deságio, chegou a ficar muito próximo, né? Chegou a passar aqui nesse mês, mas voltou a cair novamente, mas muito influenciado pelas condições de mercado. A gente vê aqui o resultado do CRI muito parecido com o mês passado. Ele pegou ainda fevereiro, diferente dos outros fundos da Kinea que já não estão mais pegando fevereiro. Ele ainda pega fevereiro. E aqui um ponto interessante que eu comentei com vocês no vídeo do KCRE. Os fundos da Kinea, pessoal, eles não têm por padrão distribuir reserva para linearizar. Eles distribuem reserva quando precisa e quando é situação crítica. Tanto é que eles geraram mais resultado do que distribuíram e pagaram menos do que o mês passado para aumentar a reserva. Se vocês observarem aqui, eles pagaram em 16 o mês passado, pagaram em 10, mas geraram em 22. Então eles pagaram, aumentaram a reserva, que acho que ela estava 0,11, se eu não me engano, e aumentaram aqui para 0,23 a reserva, que isso é muito padrão da Kinea, tá? E aí, não esperem linearidade nos fundos de papel da Kinea, eles não têm por padrão isso, eles pagam o que recebem e não usam reserva para manter linearidade, tá? Isso é padrão da Kinea. Aqui hoje a parte de cota diária, a sensibilidade, a gente está abaixo disso, então está com spread muito interessante, está acima de 1,6 de spread, embora eu acredito que o risco dele seja um pouco maior do que os outros fundos da carteira da Kinea. Aqui hoje a gente tem, como eu falei para vocês, 1.443, o ticket médio é 232 mil de empréstimo, né? O ticket médio dos empréstimos, o LTV super tranquilo, menor que 50%. Aqui o índice de cobertura, que é as garantias, né? O quanto que tem de devedor, menos devedor duvidoso, mais caixa dividido pelo saldo, quanto sempre acima de 1. Obviamente que as cotas mezaninos são as mais arriscadas, mas todas sempre acima de 1, até melhorou esse mês aqui. O atraso médio também diminuiu. Antes, o mês passado, se eu não me engano, estava 20 dias, agora está 19. Lembrando que eles consideram atraso médio sempre acima de 90 dias. Somente quando passa de 90 dias que eles consideram como inadimplente, no caso. Então, os créditos de retomada, 1,37, que são os valores que de fato foram para execução dos bens, é muito pouco. E aqui a carteira do fundo, pessoal, muito tranquilo, um fundo muito interessante mesmo. Aqui a explicação, eu já fiz isso algumas vezes, não vou fazer novamente, é só você assistir os vídeos anteriores. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado.